Queridos irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Adriano Almeida e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o batismo infantil. É bíblico batizar crianças? A Bíblia manda batizar crianças? É necessário batizar crianças? E qual é a implicação disso? É isso que nós iremos ver aqui hoje nesse vídeo, ok? Para começarmos, é interessante nós iniciarmos aqui e dizer que o batismo infantil já está na mente por causa do tema. O batismo ele não substitui a questão da circuncisão do Antigo Testamento. A Santa Ceia ela substitui sim a Páscoa, tá bom? A Santa Ceia substitui a Páscoa, mas o batismo não substitui a circuncisão, porque se o batismo substituísse a circuncisão, ok, nós poderíamos sim, nesse caso, batizar as crianças. Só que quando nós vemos para a Bíblia, quando nós observamos a Bíblia, estudamos ela, não há nenhum texto que sugere, que nos diga de forma clara que o batismo ele ficou no lugar da circuncisão. Os judeus praticam a circuncisão e os cristãos praticam o batismo. Não tem nenhum texto sobre isso, não há nenhum texto sobre isso. Então a primeira coisa que nós precisamos deixar aqui bem claro, o batismo ele não substitui a circuncisão. A circuncisão é para os judeus, a circuncisão é para os israelitas, é um sinal da aliança com Deus e Abraão e a sua descendência, e nós seguimos aí, nós nos batizamos porque Jesus mandou. O batismo é para todos os crentes, para a igreja de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a segunda coisa que nós queremos destacar aqui sobre a questão do batismo infantil é que o batismo é para aqueles que têm consciência dos seus pecados e se arrependam. Quando nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 5, 6 e 11, ela diz assim: então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo de número 11. E eu, em verdade, isso é João que está falando, tá? Vos batizo com água para o arrependimento. Então o batismo é para as pessoas que têm consciência do seu pecado e se arrependem desses pecados. É para as pessoas que se arrependeram, que querem deixar a vida de pecado para viver uma vida de consagração a Deus. Agora a pergunta é, criança tem essa capacidade? A criança ela tem a capacidade de raciocinar, entender que ela é pecadora, entender que ela tem uma natureza caída, a natureza de Adão, entender que ela necessita se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e aí então ser batizado nas águas? A criança ela tem essa capacidade? Eu creio que não. Então, se ela não tem essa capacidade de ter consciência dos seus próprios pecados, ter consciência de saber o que é pecado, ter consciência de saber os efeitos do pecado na vida dela e como isso afeta a sua relação com Deus. Se ela não tem a consciência, se ela não tem a capacidade de ter esse conhecimento embutido nela, dela fazer essa reflexão, chegar a essas conclusões, então ela não pode se arrepender dos seus pecados. Então, não se arrependendo dos seus pecados, não há como batizá-las nas águas, porque o batismo nas águas é para aqueles que se arrependem do pecado. E para nós nos arrependermos do pecado, primeiro é necessário nós termos consciência do pecado, consciência que somos pecador, consciência da nossa situação perante Deus. Terceiro, é para quem crê de forma consciente. Marcos, capítulo de número 16, e o versículo de número 16, a Bíblia vai dizer que o batismo é para quem crê de forma consciente em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 37 e 38, a palavra de Deus, ela nos disse assim: e disse Filipe, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por que ele creu? Porque ele ouviu a palavra de Filipe, ele ouviu a explicação da palavra, ele ouviu a aplicação da palavra, ele viu que ele era pecador, sentiu a necessidade de perdão e se entregou a Jesus. E ele disse que ele queria ser batizado. E Filipe disse, é lícito, se tu crês. Ele diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse conscientemente, ele não disse por impulso, tá? Ele tomou uma decisão própria, baseada naquilo que ele ouviu, naquilo que ele entendeu. Aí, versículo de número 38, e mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então o batismo é para quem crer de forma consciente que Jesus Cristo é o Senhor. Para quem crê, entende a palavra de Deus. Ok? A criança, não há menção na Bíblia de nenhuma sequer criança sendo batizada nas águas. Nós não temos nenhum versículo bíblico que mostra alguma criança sendo batizada. Para nós termos como base isso, nós não temos. Jesus foi batizado quando já tinha aí aproximadamente seus 30 anos. Esse eunuco é batizado, já está na idade adulta. E as pessoas que nós temos mencionadas na Bíblia, passando pelo batismo nas águas, por inferência, em muitos casos, nós podemos perceber que eram todas pessoas já adultas, pessoas maduras, pessoas que entendiam a fé, o Evangelho, sua condição, que necessitavam de arrependimento e assim se arrependeram, creram em Jesus e foram batizados nas águas. Nós não temos menção de nenhuma criança sendo batizada nas águas. Nós cremos, nós que somos crentes, nós que aceitamos a palavra de Deus como a verdade infalível, inerrante, nós cremos na inocência das crianças. Nós cremos que as crianças elas estão no estado de inocência. Isso não quer dizer que elas não têm a natureza do pecado nelas. A Bíblia não define uma idade em que elas estejam desenvolvidas no aspecto moral. Por isso não é possível atribuir a elas culpa, até que façam o bem ou o mal de forma consciente. Uma criança não pode ser imputada a ela culpa, não pode ser imputada a ela a questão de fazer o bem ou o mal, até que ela tenha consciência, até que ela faça aquilo de forma consciente, sabendo o que ela está fazendo, e não pelos impulsos que a levam, mas de forma consciente. As crianças não são condenadas antes de terem condições morais e intelectuais para poderem responder conscientemente ao chamado da salvação. Mateus, capítulo de número 19, nos diz uma coisa muito interessante. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 14. Peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude aí, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Diz assim, Jesus porém disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que das crianças é o reino dos céus, e em outros ensinos Jesus disse que quem quiser entrar no reino dos céus, quem quiser fazer parte do reino dos céus, tem que ser como uma criança. Jesus demonstrando o estado de inocência da criança, que ela não tem consciência daquilo que ela está fazendo, por não ter desenvolvido ainda o seu aspecto moral e intelectual. O batismo não é também um selo de aliança, então é por isso que nós não cremos que seja necessário batizar as crianças. Não é podemos dizer assim, uma ordem bíblica batizar crianças. Tá? O Espírito Santo, ele é o selo da aliança. A Bíblia diz em Efésios que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Então, dessa forma, dessa feita, nós percebemos que batizar crianças não é um ato bíblico. Tá? As crianças não têm culpa, as crianças não têm consciência do pecado, as crianças estão em um estado de inocência,
E por causa disso, não é necessário batizar crianças. Não é um mandamento bíblico batizar crianças. Então, se batizar crianças é bíblico ou não? Não, não é bíblico batizar crianças. Não há nenhum texto bíblico que apoie essa ideia. Não há nenhum exemplo bíblico na Bíblia, tá? A história é uma ciência imperfeita. Na Bíblia nós não temos nenhum texto, nenhuma escritura assim que mostre uma criança sendo batizada. Não há nenhum texto bíblico quanto a isso. Muito pelo contrário. Nós vemos crianças indo até Jesus e Jesus recebendo elas e dizendo que das tais é o reino do céu, comprovando seu estado de inocência. Criança pode sim ser apresentada ao Senhor pelo ministro do Evangelho, pode ser apresentada ao Senhor, mas batismo nós não temos nenhum. Se quiser realmente ser seguidor de Jesus, imita aquilo que Jesus fez. Na sua tenridade, criança, foi apresentado ao Senhor no templo. Depois, já numa idade adulta, madura, em que tinha consciência de quem era, daquilo que ele devia fazer, Jesus foi batizado nas águas e começou a sua missão. Então, queridos, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.